ela parte entre Zubeldia e Renato Gaúcho. O Renato é aquele cara que falou, ó, bota um gringo aqui no meu lugar para ver se ele vai fazer o que eu consigo fazer aqui. Adivinha, tá fazendo muito mais, né? Tá. O Zubeldia é mais técnico que o Renato, o Bandeira? É difícil falar porque o recorte do Zubeldia aqui é muito menor que do Renato. Sem conversa. Muito difícil. Amanhã você tem que contratar pro Botafogo, qual você contrata? Não, tem me agradado mais nos últimos tempos é o Zubeldia pelo trabalho que ele vem fazendo no Fluminense. Se você me perguntasse isso com o Zubeldia no São Paulo, eu ia falar, tirando toda a história da torcida do Renato Gaúcho com o Botafogo, o Renato nunca vai ser técnico do Botafogo, e os motivos são outros. Vocês perseguem o Botafogo? A gente pode falar depois. Vocês perseguem o Renato? Não, até que hoje a torcida é mais tranquila. É o churrasco do Gaúcho. A galera trata como um deboche. Churrasco do Gaúcho nunca vai ser. Mas tirando isso... Eles nunca vão superar o churrasco do Gaúcho. Gaúcho. Não, já até foi. Só ele nunca vai ser treinador do Botafogo. Sei que vai ter uma pressão, nunca vai ser. Mas tirando isso, se você perguntasse com o Zubeldia do São Paulo, eu responderia Renato Gaúcho. Depois do trabalho do Zubeldia, quase que não sai, gente. Fiquei nervoso com o churrasco. Lembrou do churrasco? Fiquei nervoso. Na hora do almoço? Já tá na hora de acabar o programa? Já, né? O Zubeldia no Fluminense faz um trabalho incrível. Incrível. E detalhe, outro dia eu tava pensando, eu falei, vou até brincar com o Ilan, porque parece que ele coloca... É igual o Garoni dando palpite, falando que o Vasco vai ganhar. Ele já joga isso sabendo que ele vai ficar na frente sempre. Ou seja, o Zubeldia bota o Freitas no time pra ele falar, eu me garanto até com o Freitas. Eu ganho com o Freitas na zaga. Porque o trabalho dele é muito bom, cara. E ele coloca o Freitas lá e continua ganhando. Falando sério, o trabalho do Zubeldia é muito bom. Se perder, meu amigo, vai tomar muita pancada. Mas a torcida do Fluminense não acompanha a rede social. Não que eu seja disso, né? Não. Mas se perder por um negócio de Freitas aí, meu amigo, o mundo vai cair. Já tô avisando, hein? A rede social, a torcida do Fluminense fica doida pra criticar o Zubeldia. Só que chega na hora H, não consegue. Porque ele vai lá e dá uma resposta no Fluminense. Menos hoje. Quando o Fluminense mas isso não existe. a oscilar um pouquinho na se optar pelo cara que é pior, porque ele se garante. Isso aí que eu tô falando do Freitas é uma brincadeira. No geral, que eu tô falando no geral. Eu já vi antes de jogos, a torcida do Fluminense, vai pegar no pé do cara. A torcida vai vaiar, vai acontecer, o Fluminense vai, joga bem, ganha com o Zubeldia. O trabalho dele é muito bom no Fluminense. O do Renato Gaúcho foi bom na Copa do Mundo. Foi naquele recorte e agora tá começando muito bem no Vasco. Mas o trabalho do Zubeldia... O Zubeldia foi um que não precisou de tempo. Eu defendo tempo pro treinador. O Zubeldia, desde o primeiro jogo dele, o Fluminense tem uma cara, e a gente vem falando aqui. Até com a bola, essa progressão com bola, essas tabelas curtas, utilizando muito bem o Acosta. Muito bom o trabalho do Zubeldia. Isso tudo é verdade, eu tenho que admitir. Agora, eu só acho que essa conversa... Não, mas ele mesmo com o Freitas está ganhando. Cara, mas é uma brincadeira. Não, mas eu tô falando agora tem gente que defende isso na torcida do Fluminense. Fala assim, gente, mas ele sabe o que ele tá fazendo, que o time tá ganhando. Só que não é isso. Ele coloca muito mais em risco a possibilidade de não ganhar quando ele usa um cara que entrega todo jogo. Sim. É simples assim, cara. Basta olhar o futebol, não dá pra justificar. Mas ele tá ganhando. Ninguém tá discutindo o trabalho dele. O trabalho dele é muito bom. Eu também já falei aqui, falo sempre, concordo com você. Ele chegou e rapidamente mostrou trabalho, mostrou serviço. Um ótimo trabalho em relação a isso. Mas, assim, ele tem esse calcanhar de Aquiles. Pra que ele tá fazendo isso? E eu mostrei aqui em relação ao Savarino, apesar de todo esse bom trabalho, ele perdeu a final do Carioca, eu insisto nisso. Porque o Savarino não foi titular. O Fluminense teria sido campeão com o Savarino titular? Eu acho que provavelmente sim. Porque o Fluminense foi um pouco melhor que o Flamengo. O Flamengo tava mal, né? Naquela semana tumultuada. Não jogou bem também. E o Fluminense, sendo um pouco melhor, não conseguiu vencer o jogo porque faltou esse algo mais. Faltou um cara pra tabelar, pra jogar com o Lúcio, que agora tá sobrando, que é o Savarino. Ele tinha o jogador e não utilizou. Então não dá pra gente não apontar isso. Dá pra elogiar o Zubeldia como tem que elogiar e apontar o que tem que ser apontado como sendo o problema do trabalho dele, que tem se repetido em relação à insistência, por exemplo, e principalmente com o Freitas. Zubeldia ou Renato, hein, Garoni? Atualmente, Zubeldia. A gente fez até o cara a cara ontem, acho que o trabalho do Zubeldia é muito bom. Agora, o Renato é um cara campeão de Libertadores, é um cara muito experimentado e faz um bom início no Vasco, e nem acho que ele foi mal no Fluminense, não. Mas acho que fica muito claro que o momento, o Zubeldia pegando o trabalho do Renato em sequência, basicamente o mesmo elenco, e elevando o nível, mostra que o Zubeldia, nesse momento, vem fazendo um trabalho melhor do que o Renato Gaúcho.
Mas eu não sei se não para o ímpar se eu escolheria o Zubeldia, porque é isso. Não. Eu escolheria o Zubeldia. Porque você tem a questão também, é o momento do Zubeldia. Agora, no período de São Paulo, não foi um grande trabalho. O Renato, a gente tem 20 anos de carreira para avaliar, que eu acho que muito mais com um ponto positivo do que negativo do Renato. Inclusive dentro do próprio Vasco, a passagem dele primeiro no Vasco foi muito boa, a passagem no Grêmio foi muito boa, a passagem no Flamengo não foi ruim, a passagem dele no Flamengo. Ele é então, campeão assim, de Copa do Brasil no Fluminense. Pois é, exatamente. Então, assim, Alô, Renate? Traz um churrasquinho pro Bandeira aqui. Ele tá muito amargo com você. A passagem dele foi muito boa pelo Flamengo, cara. Ele fez a melhor final de Libertadores. Até acho que o Flamengo ganhou, ele não jogou tão bem quando jogou aquela. Acontece. E ele goleava todo mundo. Aquele ano o Flamengo na Libertadores ganhou bem de todo mundo. Pegamos o Olímpia, muito bem o trabalho do Flamengo. Olímpia. Dava show. Um time que amassava todo mundo. Olímpia. 9-2 no Olímpia. Então quero ver você provar o que você está falando. Hoje pro Flamengo, você escolheria Zubeldia ou Renato? Só tem os dois para escolher. O Renato eu escolheria perante muitos. Eu sou o maior defensor que eu queria o Renato de volta no Flamengo. Eu tomo porrada direta aí no YouTube porque eu falo, não, para mim o Renato podia voltar. O Renato tem história no Flamengo, é campeão de 87, jogou com o Zico, teve... O Renato foi sinistro, rapaz. O Renato, vestiu a camisa do Flamengo. Tá bom, mas eu fiz uma pergunta objetiva. Hoje você escolhe ele em vez do Zubeldia? Muito mais o Renato. Quer escolher Renato, óbvio. Renato, tá doido? Raíza. Cara, Renato ou Zubeldia? Situação... Assim, não dá pra gente ignorar a carreira do Renato, né? O Renato tem uma baita carreira de muitas conquistas, de muitos bons trabalhos. Então, é até injusto com o recorte do Zubeldia, que é um recorte bem menor até. O trabalho do Zubeldia no São Paulo não foi bom, mas o trabalho do Zubeldia no Fluminense é muito bom e melhor do Renato. Talvez nos últimos 3 anos, talvez, o Renato não tenha se destacado tanto, apesar de eu achar que ele fez um bom trabalho no Grêmio, tá? Quando ele sai do Grêmio, o Grêmio desanda totalmente, assim. Hoje, se eu tivesse que escolher eu escolheria o Renato. Eu escolheria o Renato, porque o Renato conhece o Flamengo, conhece a torcida, conhece a casa, é um cara que gosta muito do clube também e é um bom treinador. Não dá pra gente ignorar que ele é sim um bom treinador. Surpreendente, né? Surpreendente. 5 votos aqui, 2 pro Renato. 3 pro Zubeldia. Todo mundo ontem votou no Zubeldia, né? No cara a cara. Mas era aquele recorte. Não, foi 3-2 Renato, pô. 3-2 de Renato? Papo e Raíssa. Você votou no Renato? Votei no Renato. Eu falei, o momento atual do Zubeldia é melhor, mas no paro ímpar, se eu tivesse que escolher alguém, eu iria no Renato Gaúcho. Então eu votou no Renato. Pelo todo. Só nós dois somos tricolores aqui, né? Dito isso, Renato melhor. Deu Vascão hoje, né? Não, eu falei, o trabalho do Zubeldia é melhor do que o trabalho do que os últimos trabalhos do Renato. O trabalho do Zubeldia no Fluminense hoje, já repito aqui o que eu disse algumas vezes. Pra mim, hoje o Fluminense joga um dos melhores futebols. Eu fiquei na dúvida que ia falar os melhores futebols do Brasil. A gente sempre cai nesse negócio, um dos melhores futebols do Brasil. De futebol. Eu falei, como é que eu vou sair sem ter que usar isso? Professor, se você não consegue, imagina nós. Eu não sou professor de português, professor de nada, pô. Eu falei, vou cair nessa aqui, já era, tomei. Mas eu acho que o Fluminense hoje tem jogado muito bem, cara. Tem jogado muito bem com o Zubeldia desde o ano passado. Então, assim, não é um voo de galinha, né? Começou bem o ano. É um trabalho sólido do Zubeldia, assim, com todas as contestações que podem ter. E o Renato, eu também acho que a passagem do Renato dele no Fluminense não foi ruim. Ele mesmo se arrepende de ter escolhido sair antes. Pro Fluminense foi bom. Acho que pro Renato ele sentiu ali um pouco de arrependimento, falou isso até na Romário TV recentemente. Mas começa bem no Vasco também. Acho que é muito da questão disso. O momento do Zubeldia é melhor. Assim, o trabalho dele é um trabalho mais consolidado, até porque o Renato chegou, tem 3 semanas ao Vasco. Agora, o Renato é um cara que tem uma carreira de 20 anos, assim, e 20 anos sólida. Não é um Renato que estava ali jogando uma Série B ou outra, foi rebaixado, não. É um trabalho sólido de 20 anos, que acho que ninguém faz isso à toa, né? E você olha aqui do lado, até que eles são bem parecidos, né? Eles até que... É uma versão mais velha ali. Eu falei aqui ontem, né? É uma versão argentina do Renato. Pega o Renato no Vasco em 2005, que aí tem... Lá se vão 20 anos. Tá igualzinho ali. Tá igualzinho. É o Renato e o Zubeldia. Vai estar o Zubeldia falando castelhano. Como é que é? Já conversei com o meu grupo? Como é que é? É aquilo que eu falo pro meu grupo. Já dei os parabéns pro meu grupo. Isso é muito